Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar novamente aí reunido com vocês, ainda que de forma remota, mas estamos aí juntos a contribuir para a formação de vocês enquanto tecnólogos em processos químicos. Dando prosseguimento ao conteúdo da disciplina de normas de segurança do trabalho, ainda estamos, só para você compreender, né, como está se dando esse trabalho. Estamos nos momentos da compreensão geral de normas e segurança do trabalho. Depois que houver essa compreensão geral do conceito, nós vamos fazer a aplicação de normas de segurança do trabalho para dentro dos laboratórios químicos, ok? Então, logo nós vamos já estar estudando, né, quais são os conceitos e quais são os aspectos de uma prática da segurança do trabalho para dentro dos laboratórios químicos. Mas é importante que você compreenda que a segurança do trabalho ela existe em forma de lei. Existe uma concepção gerada para a compreensão de direitos concedidos aos trabalhadores, gerando uma obrigação para os empregadores e para o Estado, conforme nós vimos nas aulas anteriores. Então é importante, na aula de hoje, nós queremos fazer qual é a correlação do direito com a segurança do trabalho. Então, qual seria a importância da ciência do direito junto à segurança do trabalho? Então, essa é a pergunta que vai nortear a nossa aula. Já vimos que o trabalho, nas aulas anteriores, nós percebemos que o trabalho é a capacidade humana de transformar a natureza e produzir bens e serviços para a coletividade. Mas, dentro de um Estado democrático de direito, é preciso que seja regulamentado o trabalho. Ou seja, é preciso deixar claro os direitos e os deveres das partes envolvidas nas relações de trabalho. Então, quais são as partes envolvidas nas relações de trabalho? O trabalhador e o empregador. Mas quem regula essa relação? O Estado. Por meio do quê? Por meio das leis. E as leis vão determinar quem será o árbitro dessa relação. O Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho, no termo da lei, a CLT, os organismos multilaterais, como Organização Internacional do Trabalho, Organização para o Trabalho Latino-Americano, as associações nacionais, todas elas são entes que vão auxiliar nessa relação, naquilo que vai regular as questões das relações de trabalho. Então, nesse sentido, a segurança do trabalho é uma garantia definida em lei. Sempre lembrando que segurança do trabalho tem por objetivo preservar a vida e diminuir ao máximo os acidentes laborais, os acidentes em trabalho. Então, quando se pensa em direito, direito é uma ciência. Então, a ciência do direito é o estudo do conjunto de leis que regulam as relações da sociedade. O filósofo Thomas Hobbes, lá há 500 anos atrás, ele já falava que o homem é lobo do próprio homem. Se não houver um processo de freios e contrafreios, o ser humano, o homem, ele vai se canibalizar, Ele vai se autocanibalizar. Então as leis é um processo de freios e contrafreios que vão definir direitos, obrigações, vão regular relações, vão sistematizar as relações. Então, no aspecto da filosofia do direito, sempre se questiona qual é a relação do direito com a justiça. Já conseguimos conversar
né, da importância da ciência do direito junto à segurança. Já começamos a entender alguns princípios, que o direito ele regula as relações de trabalho, define os direitos e obrigações. Mas, do ponto de vista da filosofia do direito, sempre se há esse questionamento, né? Qual a linha que vai dividir, né, a questão do direito em relação à justiça? Né? Então, ou seja, a noção de justiça, né, em que relação que ela tem? Então, a noção de justiça tem uma relação direta com o pensamento cultural de determinado tempo histórico, né? Então, como vocês estão vendo aqui nessa foto, aqui, nesse período aqui de 1835, a cultura da época, ela aceitava como normal determinados tipos de pessoas escravizarem e tratarem como produtos outros tipos de pessoas. Então nós temos aqui o branco europeu, dentro da sua cultura, dentro da sua ética, ok? Aceitando e sendo também orientado e autorizado a ir em determinados lugares, no caso do continente africano, e roubarem as pessoas das suas casas e levarem essas pessoas, né, para trabalho escravo, né, numa região que eles nunca tinham ouvido falar, que não tem nada a ver com a cultura deles e que eles foram tratados como produtos. Vale a pena vocês lerem, né? Mais ou menos nessa época, pelo menos uns 15 anos antes dessa pintura aqui, uma poesia de Castro Alves, né? Que ele chamado Navios Negreiros, né? Vale a pena vocês lerem, né? Então, a escravidão na América era garantida em lei. E aquela sociedade considerava justa a morte por apedrejamento, né? Então, ainda falando da questão de direito e justiça, nessa época, tanto na sociedade ocidental como na sociedade oriental, né, vai considerar justo e ético, né, a morte por adultério, a morte por ser gay. Aqui essa foto que eu estou mostrando, né, ali na região do Irã e também em outros países do Oriente Médio. Esses homens foram mortos porque eram gays, né? Evidentemente que estamos preservando a foto deles aqui. Mas, ou seja, mesmo hoje no século XXI, determinadas culturas vão considerar, né, como leis justas, né, o apedrejamento ou a morte de pessoas por serem gays. Em algumas regiões do mundo, se uma mulher ela é estuprada, né, e nós temos aí, por exemplo, em alguns países a cultura do estupro, como é o caso da Índia, caso do Paquistão, né, alguns países da África, mas e no Ocidente? E nos Estados Unidos, e no Brasil, e na Europa, também tem estupradores, né? Só que em países mais democráticos, o estupro ele é considerado um crime hediondo, como ele é. Uma determinada região, se uma mulher é estuprada, ela é considerada adúltera. E em algumas regiões ela pode ser apedrejada, né, em praça pública e morta por apedrejamento. Então, né, em algumas sociedades, né, essas práticas eram e são garantidas por lei. Então, o conceito de justo e injusto varia no tempo, na região, na cultura. O que há de verdade é que existe um abismo entre justiça e direito. Estou falando isso só para dar uma noção básica para vocês do direito, tá, gente? Porque sempre, no aspecto filosófico, nem sempre, né, o direito e a justiça, né, caminham juntos.
Mas para dentro do direito brasileiro, né, o direito praticado aqui no Brasil, que vai seguir o padrão italiano, o padrão americano, como é que o direito aqui está organizado? Né? Aqui um pouco mais de exemplos, né, para vocês aqui daquilo que eu já falei sobre a questão de direito e justiça, mas eu quero a parte mais importante que eu quero mostrar para vocês é como é que o direito aqui no Brasil está organizado, como é que didaticamente o direito se organiza, como é que é o processo de funcionamento, né, da ciência do direito aqui. Então, a primeira coisa é que o direito ele é dividido em duas grandes classes, o chamado direito público e o chamado direito privado. Né? Então, né, quando se fala em direito público, estamos falando das relações que interessam diretamente ao Estado. E quando se fala daquilo, né, que interessa diretamente ao Estado, estamos falando de ramificações, né, como, por exemplo, o direito constitucional. Então, o direito constitucional é aquele ramo do direito, né, que vai estudar, né, a Constituição, vai estudar, na realidade, a lei maior de um país, vai estudar também, né, a Constituição estadual, a Constituição municipal, mas, sobretudo, né, é a Constituição Federal que é objeto de estudo do direito constitucional. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é o organismo do Estado que tem a obrigação de fazer valer e preservar, né, o que está estipulado e determinado na Constituição Federal. Então, o direito constitucional é o ramo do direito que vai estudar o funcionamento e o processo, né, da Constituição. Temos ainda dentro do direito público, né, o direito administrativo, que é o ramo de direito, né, que estuda, né, as relações de obrigação do Estado para com a sociedade. Então, no direito administrativo vai estar estabelecido como é que o Estado oferta esse serviço, como é que o Estado regula a sua mão de obra, que são chamados servidores públicos. Tudo isso está no direito administrativo. Temos também dentro do direito público o chamado direito penal. O direito penal é o ramo do direito que estuda as regulamentações, ok, de todas as leis que foram criadas para serem aplicadas quando há uma prevaricação contra a vida, quando há uma prevaricação contra a pessoa humana. Então, esse é chamado direito penal. Então, vai regular o que é roubo, o que é furto, o que é assassinato, quais são as qualificações. Né? Então, o direito penal ele vai estudar as regulamentações disso e, na realidade, vai trabalhar o processo de funcionamento. E, por fim, nós temos dentro do direito público o direito do trabalho, que é o ramo do direito que analisa, né, as leis que regulam as relações de trabalho. Esse é o chamado direito público. E o direito privado? O direito privado refere-se às relações que não interessam diretamente ao Estado, mas sim ao indivíduo, mas sim ao privado, mas sim, né, àquele que não tem ligação com o Estado. Por isso que o direito privado não interessa diretamente ao Estado, mas diretamente ao privado, diretamente ao indivíduo. Então, dentro do direito privado, nós temos o direito civil. O direito civil, né, é um ramo da ciência do direito que vai analisar as regulamentações dos processos das relações civis. As relações de casamento, as relações de compra e venda, as relações comerciais, as relações industriais, as relações do comércio internacional, tudo isso é chamado, né, direito civil. E especificamente na questão das relações que vão envolver a parte financeira, a parte de negócio, nós temos o direito comercial. Né? Hoje se estendeu, já é chamado direito comercial, né, industrial, outros vão chamar de direito empresarial, mas é tudo a mesma coisa. Eu, quando dei aula na FATEC, eu era professor de direito comercial e empresarial. Então, é um ramo do direito que regula as relações entre empresas e das empresas com os seus consumidores.
né? Então, essa é a divisão, né, básica, né, do direito, né, conforme as classes, né? Então, como é que está organizado então o direito, né? Ou seja, a organização do direito é um entendimento de verificar como é que se organiza o direito, como é que estão os postulados. Então, falando em organização de direito, primeiro aspecto, né? Fonte do direito. Quais são as fontes do direito? A primeira fonte do direito, gente, ok? Vocês vão encontrar tudo que eu estou falando, né? Vai estar de forma escrita nos slides que eu vou enviar para vocês. Então, a primeira fonte do direito é a lei. Ou seja, a lei é a principal fonte do direito, né? Então, ou seja, lei refere-se à norma ou às normas de conduta de caráter imperativo. Por que de caráter imperativo? Porque impõe, imperativo de impor. Lei não se discute, lei se cumpre. Por isso que a lei tem caráter imperativo, né? Agora, caráter imperativos emanadas pelo poder competente. Ou seja, esse poder competente é a Casa Legislativa, onde estão os vereadores, no caso do município, onde, no caso estadual, estão os deputados estaduais, e, no caso nacional, onde estão os deputados federais e os senadores, né? Esses entes compõem a chamada Casa Legislativa, cujo a função deles é criarem leis que possam melhorar e regulamentar as relações da sociedade, né? Então, eles têm a responsabilidade de criar as leis que regulam a sociedade. Então, mas quais são os tipos de leis que existem? Já que a fonte principal do direito é a lei, e a lei ela é criada, desenvolvida pela Casa Legislativa, né, e operada pelo Poder Judiciário, né? Os tipos de leis que existem, então, as leis das. Então, nós temos o que? A Constituição Federal, que é a lei maior do país. Todas as outras leis se originam da lei da Constituição Federal, ok? Temos também as chamadas emendas da Constituição. O que é a emenda da Constituição? Ok? Na realidade, o nome já diz, né? É uma lei que existe e você cria uma emenda, você coloca um dado a mais. Por que é chamado emenda? Você coloca um dado a mais. Pois é o seguinte, a Constituição Federal no Brasil, né, a última Constituição no Brasil foi em 1988, ok? Para ter uma nova Constituição, é preciso convocar uma eleição constituinte, em que os deputados e senadores eleitos numa eleição constituinte têm a função de criar uma nova Constituição. Essa é a função deles. Eles não vão fiscalizar o governo, mas vão criar uma nova Constituição. A última Constituição criada aqui no Brasil foi em 1988. Lembrando que o Brasil já teve 7 Constituições. Se comparar com os Estados Unidos só tem uma Constituição, né, que funciona desde 1776. Em outros países, você pega a Inglaterra, só tem uma Constituição, criada ali em 1685, quando teve a Revolução Gloriosa. Você pega a França, só tem uma Constituição, né? A última Constituição deles foi criada ali em 1789, 1790, com a Revolução Francesa. Já o Brasil, no espaço de 200 anos, teve 7 constituições diferentes, né? Então, um país ainda que está ainda aprendendo a ser democrático, né? Então, nós temos a emenda ainda falando dos tipos de leis, né? Constituição Federal, emendas da Constituição, e temos a terceiro tipo de lei, que são as leis complementares, ok? Elas têm a função apenas de complementar determinado item, né? Ela não é uma emenda, ela só complementa. Olha, complementa aí com o gênero masculino, que está faltando, com o gênero feminino, está faltando. Então, é só complemento, não é emenda. Não é algo que está fazendo a lei ser mais específica. A emenda é isso. A lei complementar é só às vezes colocar uma vírgula que está faltando, colocar uma palavra que está faltando, isso é lei complementar. Ok? Bom, nós temos a chamada leis ordinárias.
As leis ordinárias são voltadas para o regimento do legislativo, não alteram e não complementam a Constituição. Então, lei ordinária é a lei que são criadas para cuidar do regimento das casas legislativas, ou seja, como elas vão funcionar, quais são os limites impostos, né, para as casas legislativas. Esses limites são trabalhados, né, dentro daquilo que chamamos de leis ordinárias, ok? Elas não alteram em nada a Constituição Federal, né? Porque a Constituição Federal está voltado para toda a nação. A lei ordinária somente para as classes legislativas. Temos a chamada lei delegada, ou seja, é uma lei elaborada pelo presidente da República por delegação do Congresso e posteriormente avaliado no plenário. Então, ou seja, quando o Congresso sugere uma lei, né, sugere uma situação, né, ao presidente da República, aí o presidente cria uma lei, ele cria uma lei, não é uma medida provisória, ele cria uma lei, porque é quando o presidente ele é provocado, ou seja, isso é uma linguagem do direito, provocado é quando é colocado uma situação ao presidente, né, então às vezes o Congresso pode falar, presidente, cria uma lei, né, facilitando o processo de compra de insumos por causa da pandemia. Então, essa é chamada uma lei delegada, né? O presidente ele cria essa lei por delegação do Congresso, né? O Congresso está delegando. Por que delegando? Porque não é função do presidente criar lei. As leis é função das casas legislativas. O presidente é a carga executiva, é administrar. Mas às vezes o Congresso, né, delega uma situação específica para o presidente criar a lei, e aí isso passa pelo plenário, ou seja, o que é o plenário? Passa por todos os deputados para votarem aquela lei. Okay? Temos as medidas provisórias. Então, ou seja, a medida provisória ela refere-se à criação, né, de uma norma de caráter urgente, proposta pelo Poder Executivo, tendo o quê? Uma vigência temporária. Então, o prefeito pode propor uma medida provisória? Pode. O governador pode? Pode. O presidente pode. Ou seja, não é uma lei, mas a medida provisória é algo que temporário que o Poder Executivo determina, ok? E aquilo entra em vigor, né, já instantaneamente, e ele pode durar de 45 a 90 dias e pode ser prorrogado, né, pelo mesmo tempo, até aquilo virar lei. Por exemplo, o Plano Real, ele não começou como lei. O Plano Real começou, por exemplo, como uma medida provisória, que foi sendo renovada, até virar lei, né? Então, a medida provisória é um dispositivo do poder executivo, mas está garantido em lei, né? Então, né, nós temos aí, né, a lei delegada, as medidas provisórias, né? Então, ou seja, tudo isso é como funcionam as fontes do direito, como é que funcionam as leis, né? As leis ordinárias, as leis complementares, a lei delegada, a medida provisória, tudo isso, né, na realidade, vai formar, né, o processo, né, constitucional, vai formar, né, os elementos que possibilitam, né, e baseiam, né, o estudo da ciência do direito. Mas qual a relação do direito do trabalho com a segurança do trabalho? Então, ou seja, o direito do trabalho está ali dentro do direito público, é algo que interessa ao Estado, porque, né, está regulando as relações de trabalho entre trabalhadores e empregadores, mas, sobretudo, qual é a relação, então, do direito do trabalho, que é o ramo do Estado que vai estudar as relações de trabalho, com a segurança do trabalho? Então, ou seja, o direito do trabalho, como eu disse, vai normatizar as relações de trabalho entre empregadores e trabalhador. Mas, filosoficamente, entende que o empregador exerce maior força na relação com o trabalhador. Assim, o espírito das leis de trabalho, ok, é diminuir essa diferença, né? O dispositivo das leis
que compõem ali o direito do trabalho. Então, aqui no caso do Brasil, você vai encontrar, né, a CLT, que é a Consolidação da Lei do Trabalho, que são um conjunto de leis que regulam as relações de trabalho, né? E quando há um litígio, nós temos aí o processo, né? Chamado sistema de processo trabalhista. Houve uma mudança substancial em 2017, onde a lei inicial favorecia muito ao trabalhador. Em 2017, né, na realidade, foram criadas uma nova lei, né, passou no Congresso, né, na realidade a CLT ela continua, a CLT foi criada ali em 1940, aproximadamente 1940, 41, 42 no máximo, né, mas em 2017 houve algumas emendas, né, mas em 2017, né, foram criados novos dispositivos que regulam a relação de trabalho, né? Então houve a chamada reforma trabalhista, que na realidade diminuiu os direitos para o trabalhador e aumentou os direitos do empregador. Essa é a realidade, né? Então, contrariando o espírito do direito do trabalho, porque o direito do trabalho entende que o empregador já tem muita força sobre o trabalhador, porque o empregador é o dono do capital. O trabalhador é o que propõe, o trabalhador é que tem o maior poder. Então, o direito do trabalho visava então diminuir essa diferença. Então, essa nova lei, né, de 2017, essa reforma que houve, né, diminuiu substancialmente, né, os direitos dos trabalhadores, ok? Bom, isso posto, continuando aqui, como eu disse, o direito do trabalho vai normatizar as relações do trabalho, isso eu já disse, né, e filosoficamente ele quer mostrar que o direito do trabalho serve para diminuir essa diferença da relação de força, né? Então, já que, na essência, o direito do trabalho visa diminuir essa relação de força que há entre empregadores e empregados, foi desenvolvido o dispositivo dos direitos sociais. Dentro do direito do trabalho tem lá um capítulo chamado Direitos Sociais. E dentro desse capítulo dos direitos sociais está o dispositivo, né, que vai abordar, ou seja, dentro dos direitos sociais terá um dispositivo que tem uma abordagem a respeito da segurança do trabalho, a respeito da higiene do trabalho e a respeito da medicina do trabalho. Então, ou seja, são dispositivos dos direitos sociais que compõem o direito do trabalho que garante ao trabalhador a segurança do trabalho, a higiene do trabalho e a medicina do trabalho. Esses três aspectos são garantidos em lei. Então, nós podemos então concluir que o direito do trabalho e a segurança do trabalho caminham lado a lado. Por quê, gente? Por que caminham lado a lado? Porque visam garantir a proteção do trabalhador em todos os aspectos da sua vida laboral. Então, é por causa disso que, na sua formação enquanto tecnólogo em processos químicos, o entendimento do direito que você tem que ter, né, é que o direito é um garantidor, né, das relações de trabalho e, sobretudo, dentro da questão de normas de segurança do trabalho, né, o direito é um garantidor por meio dos direitos sociais, né, daquilo que preconiza a segurança do trabalho, a higiene do trabalho e a medicina do trabalho. Ok? Então é importante que você releia o slide que eu vou estar enviando para vocês, que está um texto um pouco mais denso. Se puder, assista novamente essa videoaula e façam a atividade proposta. Ok, gente? Então é isso aí, né? Tenha aí um bom restante de semana e até a próxima aula. Grande abraço.